Então, agora eu vou passar a palavra à desembargadora, que vai falar sobre a Resolução 174, mas agora na perspectiva do cumprimento da resolução pelos Tribunais Regionais do Trabalho. Muito obrigada pela presença e a palavra está com a senhora. Primeiro, não me chama de senhora, pelo amor de Deus. Por favor. Bom dia a todos, colegas. É uma satisfação estar aqui com vocês. Aliás, esta é a primeira vez que eu estou aqui que eu estou aqui na Amatra, no prédio da Anamatra, né, na sede, tendo a oportunidade de conhecer as instalações neste momento. E agradeço o convite do Guilherme. Quero aqui também agradecer ao presidente do Coleprecor, o desembargador Wilson, que me deu a incumbência, não é? Me designou para conversar um pouquinho com vocês aqui nesta manhã. Na verdade, não é uma exposição, é uma conversa, não é? Uma troca de ideias, de experiências. O ministro Renato abordou muito do que eu havia preparado para passar aqui para vocês, e por isso eu tive que aqui de última hora fazer um enxugamento nos meus slides. Eu achei ótimo que o Rogério deu sequência aqui na fala, porque eu falei, ótimo, vai diminuir o meu tempo, porque eu não vou ter quase nada para falar. Na verdade, o que eu gostaria de passar para vocês? Um breve panorama. Não consegui fazer o apanhado de todos os regionais, mas trouxe algumas experiências de regionais bem-sucedidas de atuação dos Sejusques. Bom, eu preciso dizer, não é? A conciliação está no DNA da Justiça do Trabalho, está na nossa gênese. E, ao longo do tempo, premido aí pelo acúmulo de serviço, a sobrecarga cada vez maior de processos, a gente foi meio que perdendo ou dando menos importância àquele viés conciliatório, não é? Então, chegava na sala de audiência, ao invés da gente insistir, persuadir a parte, a conciliação, como diz lá o 764, não é? Utilizar de todas as boas práticas para persuadir as partes à conciliação, nós, por questão de tempo mesmo, por não termos tempo, porque a pauta precisava andar, as audiências precisavam ser realizadas, e a gente simplesmente pergunta, tem acordo, doutor? Não, não tem. Então, tá, vamos seguir para a instrução. Mas aí o CNJ, em 2010, né, começou a resgatar e a incentivar novamente as medidas conciliatórias, a fomentar ainda mais a conciliação. E teve, aqui, então, no lançamento da política de tratamento adequado às disputas, quando teve o lançamento da Resolução 125 do CNJ, em 2010. A felicidade, não é, das partes ali, porque chegaram a um bom termo. E eu reputo muito importante a previsão e a sensibilidade do CNJ, que destacou no artigo 18b da Resolução 125, de que a Justiça do Trabalho deveria ter uma regulamentação própria, especial, para as tratativas de conciliação, para o tratamento dos conflitos de interesse. Por quê? Porque o viés da nossa atuação é diferenciado. Nós tratamos com verbas alimentares, é a vida do trabalhador que está ali, é o seu ganha-pão que está ali, o trabalho que foi prestado e não foi remunerado. Então, nós temos que ter esse viés diferenciado na conciliação, e, por isso, o CNJ, a meu ver, foi muito feliz ao estabelecer um tratamento diferenciado para o nosso ramo especializado de justiça. E, em 2016, então, vem a Resolução 174 do CSJT, que o ministro Renato muito bem abordou aqui há pouco tempo, ainda nesta manhã.
E a resolução 74 fixou, então, aos regionais o prazo de 180 dias para implementação dos núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de disputas e dos sejusques que estão vinculados aos NUPEMECs. E aqui eu tive a felicidade de ter o contato com eu reputo que foi o primeiro colega a trabalhar intensamente na implementação do NUPEMEC, é o desembargador José Otávio, e é um entusiasta do assunto, e eu acho que o desembargador presidente da 15ª não poderia ter escolhido uma pessoa melhor do que o desembargador José Otávio, que é talhado para ocupar o cargo de coordenador, o posto de coordenador do NUPEMEC. E, atualmente, no cenário nacional, 100% dos tribunais cumprem a Resolução 174. Alguns tribunais possuem o SEJUSC em primeiro grau e segundo grau, alguns apenas em primeiro grau, e o ministro Renato pontuou há pouco, o Piauí, o TRT do Piauí, possui o SEJUSC apenas em segundo grau. Mas todos implementaram as medidas de conciliação. Todos. O que significa que nós realmente estamos resgatando esse viés conciliatório, não é? E é muito, isso faz parte realmente do nosso DNA, porque nós lá no começo chamávamos junta de conciliação e julgamento, não é? As partes iam para a junta de conciliação e só julgava se não conciliava. Então nós temos realmente que resgatar esse viés que é próprio da atuação da Justiça do Trabalho. Então, a composição dos SEJUSCs, elas são as mais variadas. Alguns tribunais possuem servidores próprios do quadro do SEJUSC e NUPEMEC. Outros tribunais trabalham em regime compartilhado, ou seja, os servidores e magistrados atuam concomitantemente, tanto nas tarefas do SEJUSC e NUPEMEC, quanto na sua atuação ordinária nas varas em que estão lotados. E as atuações são as mais diferenciadas possíveis e atendem às peculiaridades de cada tribunal, que tem diferenciações, muitas vezes, enormes em relação ao quantitativo de servidores que estão disponíveis, que possuem seus quadros, a quantidade de magistrados, e isso tudo influencia, então, na composição e atuação desses núcleos de conciliação. Como que está hoje o panorama geral da Justiça do Trabalho em termos conciliatórios? Ali eu fiz uma linha do tempo, aliás, não, aqui em relação aos demais ramos do Poder Judiciário. Vejam que a Justiça do Trabalho é a campeã disparada em conciliações, 25% do total de processos. E seguido pela Justiça Estadual, com apenas 9%, Justiça Federal, 3%, Eleitoral, 1%. Então, nós somos disparado o ramo do judiciário que mais concilia. E aqui, os índices de conciliação separados por tribunal, e aqui também destacados em tribunais, em blocos, não é? Tribunais de grande porte, médio e pequeno porte. Dentre os tribunais de grande porte, campeão de conciliação, o Tribunal de Minas Gerais, TRT3, com 26,4%. Médio porte, TRT do Paraná, 9ª região. E nos tribunais de pequeno porte, os maiores índices de conciliação a gente verifica exatamente nos tribunais de pequeno porte. Campeão TRT de Alagoas, 19ª região, 38%. E aí, vamos vender nosso peixe, né, André? Né, Molina? 23ª região, em segundo lugar, com 32,7%. E no cômputo geral,
também a mesma colocação, primeiro lugar em índices gerais de conciliação, TRT 19, em segundo, TRT 23, e aí seguem-se os demais regionais. Aqui, um apanhado do quantitativo de sejusques que estão já instalados nos tribunais. O tribunal com maior quantidade, com maior quantitativo de sejusques é exatamente o da 15ª, do meu amigo desembargador José Otávio. E daí eu digo, então, aí a gente vê a confirmação da agilidade e da competência e da dedicação do desembargador Zé Otávio. O TRT da 15ª possui, acho que é 9, né, Zé Otávio? 9. Isso. 9 sejusques, sendo 8 de primeiro grau e 1 de segundo grau. Seguido pelo TRT 12, de Santa Catarina, que possui atualmente 5 sejusques e mais um está a caminho de ser implementado. Vocês verificam aí que a maioria dos tribunais possui 1, aí 2, às vezes 3, e os que se destacam são efetivamente os tribunais da 15ª região, da 12ª região e eu não consigo ler ali, não me lembro, não me lembro de cabeça também, não consigo ler, que está ruim, com 3 sejusques. Sejusques exclusivamente a nível de segundo grau. 16 tribunais não têm sejusque de segundo grau. Apenas 8 TRTs têm sejusque de segundo grau. O que a gente vê, então, que tem um vasto potencial aí a ser explorado. Não é? O ministro Renato disse que nós temos um índice altíssimo de processos aguardando despacho de admissibilidade de recurso de revista. E todos esses processos são potenciais processos para conciliação. De modo que, nesse aspecto do sejusque em segundo grau, muito ainda que caminhar. Os resultados financeiros nas semanas de conciliação. Aqui, na linha do tempo, em 2016, quando nós, ao tempo do advento da Resolução 174, ou seja, quando não existia ainda os sejusques. 627 milhões de conciliação. Em 2017, esse índice subiu para 787 milhões e 864 mil reais. E em 2018, bombando, e eu acredito fielmente que os sejusques têm participação efetiva no implemento desse valor de conciliação, desse saldo conciliatório, subimos para 874 milhões e 644 mil reais. Então, vejam que o crescimento no índice de conciliação foi muito grande, foi muito expressivo, em termos de valor. Aqui é a fonte, a informação que eu busquei junto aos regionais. Os tribunais que possuem coordenador exclusivo para o Sejusque, 17%, apenas 4 regionais. E 83% não possuem o coordenador exclusivo, ou seja, 20 regionais, em 20 regionais, os colegas trabalham não com dedicação exclusiva ao Sejusque, mas acumulam a sua atuação entre Sejusque e a vara do trabalho na qual estão lotados. Juízes supervisores do Sejusque, que são os juízes auxiliares do coordenador. Apenas 8 tribunais possuem juízes supervisores, 15 tribunais não têm juízes supervisores designados e há supervisor designado. Aqui alguns dados interessantes, não é?
Os tribunais da 6ª, da 11ª e da 24ª regiões, os juízes titulares do Sejusc, eles acumulam a coordenação do Sejusc com a titularidade das suas respectivas varas, sendo que na 14ª região a coordenação do Sejusc fica a cargo do juiz auxiliar da presidência. E aqui um ponto. Conversei há alguns dias com o presidente do TRT da 14ª. Quem é da 14ª aqui? Conversei com o presidente Chicou e assim, trocando uma ideia com ele, falei, Chicou, você não acha que isso pode gerar algum tipo de problema? Não é? Porque nós temos determinação do CNJ de que o juiz auxiliar da presidência não pode exercer atividade de jurisdição, atividade jurisdicional. E confesso que eu fiquei preocupada pela 14ª, mas o presidente entendeu que não, porque... E aqui fica um relato breve da nossa experiência. Nós tivemos um caso específico lá no nosso regional, em que o juiz auxiliar da presidência ele exercia também o papel de coordenador do então núcleo de conciliação, né? E nós tivemos a determinação expressa da Corregedoria Geral de que o juiz coordenador não poderia exercer cumulativamente aquela atribuição com a atribuição de juiz auxiliar da presidência. Então, é só um breve comentário. E aqui, em relação a outros tribunais, os tribunais consultados informaram não haver situação em que seja necessária a intervenção da Corregedoria para a vocação de processo ao Sejusc, sendo maciça a adesão voluntária das unidades. Por quê? Nas perguntas que eu encaminhei ao regional, eu disse, olha, como é que os processos são encaminhados ao Sejusc? O Sejusc que avoca diretamente, o Sejusc que pede a Corregedoria, que, por sua vez, solicita a vara e a vara encaminha diretamente. Então, a resposta que eu recebi é que tudo funciona em muita harmonia, pelo menos na grande maioria dos tribunais, em que as próprias varas aderem voluntariamente e encaminham os processos para que o Sejusc, então, realize as tentativas de conciliação. Aqui alguns dados pontuais que eu achei interessantes. Na regulamentação do TRT da 2ª região, o coordenador do Sejusc ele é designado pelo prazo de 1 ano. Então, a presidência designa, o coordenador fica designado pelo prazo de apenas 1 ano, ou melhor, de 1 ano inteiro, né? E os processos são remetidos por despacho pelas varas, em lotes, em especial os processos que estão na fase de execução. E lá na 2ª região, o Sejusc do TRT2 não realiza as audiências iniciais. A atuação é basicamente, aliás, ela é bastante concentrada em processos de execução, pelas informações que eu recebi. No TRT da 5ª região, as varas têm um limite de processos para encaminhar. As varas podem encaminhar até 30 processos por semana. E esses processos podem estar em qualquer fase processual. Na inicial, na fase já de prévia ou posterior à instrução, na fase de execução, desde que limitado a 30 por semana. Em primeiro grau, os juízes supervisores atuam em regime de rodízio e, em segundo grau, um desembargador atua como conciliador sem afastar-se das atribuições do gabinete. No TRT do Paraná, a 9ª região, eu achei bastante interessante, porque o coordenador é eleito entre seus pares.
e ele não se afasta da sua unidade, recebe a gratificação por acúmulo de jurisdição e a remessa dos processos é feita a critério dos juízes. Aqui não tive informação de limitação, como acontece lá no TRT da Bahia. Na 10ª região, o trabalho do Sejusc, ele é realizado, as audiências são realizadas por projetos temáticos. Ou seja, o Sejusc, ele monta um projeto de atuação, geralmente concentrado por determinada empresa. Então, a empresa X possui 40 processos ou 50 processos entre as diversas varas de Brasília. E aí, então, o Sejusc faz esse projeto, as varas fazem uma triagem desses processos, encaminham em bloco ou em lote para o Sejusc, que realiza as audiências de todas aquelas empresas. Então, lá, eles, via de regra, trabalham com projetos temáticos. Informação da desembargadora Regina. No TRT da 24ª, o juiz coordenador, ele realiza todas as audiências inaugurais de todas as varas de Campo Grande. Quem é da 24ª aqui? Não está aqui? Eu falei, meu Deus, é um trabalho hercúleo, não é? E ele não se afasta da jurisdição, então ele realiza todas as audiências inaugurais e ainda acumula com as atividades regulares da sua própria unidade. Em todos os tribunais consultados, a informação é de que a homologação dos acordos acontece no próprio Sejusc. Aí vem aquela questão, computa para quem? É para o juiz que homologou o acordo? É para a unidade não quer mandar porque sabe que aquele processo vai dar acordo e vai computar a produtividade para o Sejusc e não para a unidade, né? Eu acho que a gente tem que ir além, né? A gente tem que pensar no jurisdicionado. E não importa a produtividade na conta de quem vai cair. O que importa é que o processo vai ser resolvido, não é? E o jurisdicionado vai ter a satisfação do seu direito. A gente tem que pensar em termos de unidade. E aqui, no TRT da 4ª região, após a ação do acordo, o processo retorna para a vara de origem para que o lançamento daquele acordo seja computado também lá na vara de origem para fins estatísticos. No TRT 20, o resultado estatístico referente à conciliação é computado apenas para a respectiva vara e não para o Sejusc. É a mesma situação que acontece na 23ª região, onde toda a produtividade do Sejusc ela é remetida para as unidades de origem. Por isso, a gente não encontra resistências de encaminhamento de processos para o Sejusc. E lá o Sejusc atua tanto, nós temos um Sejusc só, mas ele atua em conciliação tanto no 1º grau quanto no 2º grau. Eu encaminho toda semana para tentativa de conciliação, mediante uma triagem prévia, uma média de 35 a 40 processos para tentativa de conciliação. E o índice de conciliação em 2º grau, a meu ver, é bastante positivo, porque fica na ordem mais ou menos de 25 a 30% de conciliação em 2º grau, o que eu reputo um índice bastante produtivo. E eu acho que o principal para o sucesso dos centros de conciliação, para os Sejuscs, é a designação de magistrados vocacionados para a conciliação. A gente sabe que conciliar não é só sentar numa mesa redonda, com uma sala com painel de selva amazônica, com cheirinho de selva, né? Com um cafezinho gostoso e água geladinha, se o juiz chegar lá de mau humor,
se o juiz chegar lá e não for solícito, não estiver aberto para conversar com as partes, não for simpático, não é? Nada disso vai adiantar. Então, nós temos que pensar que as escolhas para os colegas que ficarão atuando no Sejusques, deve partir em primeira mão de uma vocação natural do magistrado. Nós somos todos vocacionados à conciliação. Somos todos. A partir do momento que ingressamos na Justiça do Trabalho, nem que seja por osmose, a gente termina aprendendo técnicas de conciliação. Mas alguns colegas são... parece que... eu brinco lá com a minha... olha só. Não é minha, né? Com a juíza do Sejusc, que é titular lá, que atua no Sejusc. Eu brinco com ela que ela tem mel para conversar com os jurisdicionados, porque ela tem toda uma voz meiguinha e ela vai devagarzinho e vai, mas olha, o senhor não vê, pensa bem, será que assim não podia ser melhor? Será que desse jeito não poderemos chegar a um ponto melhor? E aí ela, naquela conversa suave que ela vai levando, ela consegue altíssimos índices de conciliação. Isso tem que ser pensado. Tem que ser pensado e para mim, é um ponto primordial que vai definir o sucesso do Sejusc. E aí, a parte operacional, não é? A parte de implementação prática. Por que muitos tribunais ainda não ampliaram a quantidade de seus Sejusques? Por limitações estruturais, muitas vezes limitações orçamentárias, de pessoal. Porque a organização do espaço físico do Sejusc, como o ministro Renato bem colocou, não pode ser um espaço qualquer. Tem que ser um espaço que propicie a conciliação. Não é? Um espaço onde todos vão conversar de maneira igual. E, às vezes, não se há espaço, ainda mais agora, com a restrição orçamentária que assolou a Justiça do Trabalho a partir de 2016, muitos tribunais encontram dificuldade para implementar porque não conseguem recursos para ampliar o espaço do Sejusc, aumentar a quantidade de salas de conciliação, fazer a mobília adequada, a pintura da sala, que tem toda uma questão de cromoterapia. Como eu disse, o sucesso do Sejusc. A escolha dos mediadores e conciliadores é fundamental. A triagem dos processos também, para que não se perca tempo, não é? Não podemos perder tempo em processo que a gente sabe de antemão que não vai ter qualquer possibilidade de conciliação. Organização da pauta de audiências. Então, nós não podemos atulhar o Sejusc com um monte de processo para conciliação, porque a conciliação demanda tempo, demanda conversa. Muitas vezes a pessoa quer falar, ela quer desabafar. Depois que ela desabafa, ela fica mais feliz e aí termina fazendo acordo. E se o conciliador não tem tempo para essa conversa, o acordo não vai sair. Então, nós temos que tomar bastante cautela em relação à quantidade de processos inseridos na pauta. Não podemos sobrecarregar a pauta do Sejusc. E aqui o modelo ideal de sala de conciliação proposto pelo CNJ. Aqui as partes em conversação. Desembargadora Iris ali, viu, Zé Otávio? A Iris? Deixa eu voltar aqui. Aqui, de costa, tá vendo? Desembargadora Iris, na tentativa de conciliação. Aqui, os vários conciliadores, né, várias mesas de conciliação.
E aí, aqui vai um comentário pessoal que eu falei há pouco com o Rogério. A nossa resolução 74, ela proíbe a utilização de pessoas externas, de conciliadores externos, não é? E numa crescente cada vez maior de dificuldade de reposição da nossa força de trabalho, impossibilidade de nomeações para os cargos que estão ficando vagos em razão das aposentadorias. A nossa força de trabalho está diminuindo a cada dia. Esse ano, por exemplo, lá na 23ª região, nós recebemos autorização para nomear, até o final deste ano, somente 9 cargos. 9 cargos. O que são 9 cargos? Praticamente nada. E a cada semana, a cada sessão do Tribunal Pleno, novas aposentadorias são julgadas, novos pedidos de aposentadoria são julgados e aposentadorias são concedidas. Então, como trabalhar? Como trabalhar com isso? Uma das possibilidades, mas isso é vedado pela resolução, seria a utilização de convênios com universidades, para a gente trabalhar com os estudantes de direito, não é? Ou com outras instituições que poderiam nos auxiliar nessas tentativas de conciliação, sob a supervisão, claro, sempre, do juiz do trabalho. Bom, aqui os conciliadores, que seriam os servidores, precisam ser capacitados, precisam ter noções mínimas de direito processual do trabalho e direito material, conhecimento dos métodos de negociação, capacidade de escuta, sobretudo. A pessoa que vai conciliar e ela é resistente à conciliação, ela precisa ter um tratamento diferenciado. Lá na ouvidoria a gente aprendeu isso, né, Zé Otávio? A ouvidoria foi uma escola muito boa para nós. A gente precisa ter paciência para ouvir e interesse em ouvir a pessoa. E o servidor tem que ter expertise na triagem dos processos. Por quê? Para excluir os processos de, principalmente, massa falida, recuperação judicial, processos de órgãos públicos, que esse daí dificilmente mesmo vai ter acordo. Não convidar empresas que não possuem política de conciliação, não receber processos de empresas que são notadamente revés. Criar as condições para que as empresas adotem a política de conciliação. Então, uma conversa preliminar, né? Chamar as empresas para... Isso foi feito lá no Espírito Santo, com a Caixa Econômica Federal, o Departamento Jurídico da Caixa. Eles selecionaram 5 matérias que, a princípio, eles teriam condição de conversar, de transigir. A primeira delas era a respeito da integração do auxílio alimentação, né? A remuneração, pedidos de diferenças. E nós detectamos lá em torno de 100, 105 processos nessa situação, conseguimos conciliar em aproximadamente 80 deles. Mas isso demandou uma conversação preliminar para criar esse potencial, essa política, para depois a gente definir como faria a pauta, enfim, tudo isso. É isso mesmo, né? Porque se a empresa não tem política de conciliação, não adianta levar para a pauta sem antes ter essa conversa. Aí sim, faz que nem a 10ª região, faz o projeto envolvendo uma determinada empresa, e aí o conciliador vem com todo um trabalho de negociação, que certamente não é um trabalho fácil, e é um trabalho longo, não é? Que demanda tempo, mas que muitas vezes é bastante frutífero, como aconteceu lá na 17ª. Parabéns para vocês.
Sim. Hoje, lá na 23ª, nós estamos. Eu recebi... Foi essa semana, segunda-feira, eu recebi, acho que pelo menos uns 20 advogados, para que nós iniciemos um trabalho de tentativa de conciliação com uma empresa que já os processos já se arrastam há pelo menos, eu acho que, sei lá, 15 ou 20 anos, e para ver se a gente consegue montar, não é, um trabalho de conciliação e em cima desses processos, que eu acho que deve ser... André, você tem uma noção, aqueles processos que eram da Arara Azul e Nova Era, são inúmeros, né? Tem piloto lá em 2 varas, com... Eu nem sei a quantidade certa, mas são muitos. É um total de, se não me engano, 42 milhões o total de devido. Então, esse trabalho precisa ser feito. Então, também, quais seriam, então, os potenciais processos para a tentativa de conciliação? Os processos de empresas de pequeno e médio porte, aqueles onde as próprias partes solicitam a designação da audiência de conciliação, processos na fase de liquidação com o depósito recursal já efetuado, processos com solicitação de parcelamento da execução. Então, são processos com potencial sucesso para a conciliação e atuação do Sejusc. Aqui eu já abordei, as pautas devem ser planejadas, com mesas de apoio. Bom, e aí eu só queria... deixa eu só voltar aqui. Eu só queria comentar que essa questão do acordo e da conciliação, ela precisa efetivamente ganhar corpo. Nós estamos, agora com a reforma, o quantitativo de processos, eu acho que caiu em todo o Brasil. Mas, em breve, na minha leitura pessoal, esses índices serão retomados. E nós temos uma cultura de litigiosidade muito grande. Nas faculdades de direito, os estudantes, os acadêmicos, eles não são orientados, eles não aprendem a trabalhar a mediação e a trabalhar a conciliação. Aprendem a quê? Aprendem a brigar, aprendem a ajuizar a ação, que tem que ir para a litigiosidade mesmo, vamos judicializar tudo. Não é? E judicializam, às vezes, coisas tão pequenas, como... eu vou contar para vocês um caso pitoresco que aconteceu no meu condomínio. Uma determinada moradora, que já é uma pessoa de certa idade, se incomodava muito com o apartamento do andar de cima, que tinha criança, e as crianças ficavam jogando bola e ficavam batendo barulho no andar de baixo e andando de velocípede no apartamento. Pois a moradora não ajuizou a ação contra a moradora de cima e contra o condomínio, porque ela tinha que ter preservado, resguardado o direito dela de silêncio dentro da casa dela. Então, ou seja, ninguém se dispõe a conversar. Né? Ninguém se dispõe a conversar com o outro e pedir, olha, olá, tudo bem? Ninguém se dispõe a essa conciliação ou a mediação dos conflitos. Já partem logo para a litigiosidade. E o trabalho dos Sejuscs, inclusive o trabalho de mediação coletiva, pré-processual em âmbito coletivo, é muito importante para a gente, enfim, trazer aquele ambiente colaborativo entre os entes sindicais, não é? Mostrar para eles que eles conseguem conversar e se acertar sozinhos. E cabe a nós incentivarmos essa política. Cabe a nós atuarmos com base nesse foco. Enfim, essas eram as considerações que eu queria trazer para vocês, compartilhar com vocês, na verdade, alguns pontos de vista pessoal, né,
em relação especialmente à minha ânsia de autorização para que, por meio de convênios, nós possamos incrementar a atuação dos Sejuscs mediante a participação de pessoas externas ao quadro do tribunal. Mas isso não cabe a nós decidir, mas cabe sim fomentar a discussão, não é? Trazendo essas questões à discussão, que a gente evolui e que a gente busca melhorar cada vez mais a nossa prestação jurisdicional. Então, obrigada por todos pela atenção e, se tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição. Então, a palavra tá livre, né? Posso esquecer de quem for falar que se apresente, né? Diga seu nome, porque nós estamos gravando aqui, né? Pois é verdade, né? Tô cheio de... Tô muito marrento, então, né? Tá legal. Vamos lá, então. As perguntas? Pois não, vamos lá. Na primeira região, ainda não chegou na minha... Rosane. Ainda não chegou na minha vara, ainda não atingiu a minha vara o Sejus, que eu realmente estou avaliando. Não, eu sou da capital, mas ainda não atingiu todas as varas da capital. Eu tenho uma dúvida, assim, na hora que seleciona os processos mais conciliáveis para mandar para o Sejusc, ou não selecionando, mas de qualquer forma, na hora que eu selecionar os que eu entendo que sejam conciliáveis, eu não sei se isso está acontecendo nos tribunais que já adotaram, mas eu vou ficar com uma pauta menos conciliável, né? A minha pauta, se eu faço 16, eu faço 16, eu conto com 30% disso de conciliação. Então, necessariamente, eu vou ter que reduzir a minha pauta. Por quê? Porque eu vou ficar mais tempo em pauta, porque eu vou instruir mais processos, e também mais processos restarão para a sentença, então eu teria que ter mais tempo para fazer sentença e mais tempo para instrução. Eu não vou poder manter esses 16. Eu vou ter que reduzir a minha pauta. Aí eu me pergunto se realmente é viável. Quer dizer, e os que... Eu, por exemplo, faço audiência una. Os que retornariam para uma audiência de instrução, já recebida a contestação, né? Então, assim, tenho receio também, porque eu não tenho uma pauta de instrução. Eu tenho uma pauta de adiamento, que é mínima, são 3 processos, porque eu adio pouco. Tenho receio também dessa pauta, se ela ser prolongada, e eu não ter o benefício de encurtar de iniciais, porque eu não vou mais poder fazer as 16 que eu faço normalmente. Quer dizer, eu não sei como é que estão equacionando isso, mas eu enxergo isso como um problema, que talvez não exista, mas é que eu não consigo me desvencilhar dele. Só fico... toda vez que eu penso em que eu vou mandar 30 processos, eu imagino que se eu selecionar são os 30 que eu sei que teriam acordo, eu não vou conseguir colocar mais 30 que eu não conseguirei conciliar na pauta. Como é que isso está sendo equacionado? Bom, gente, eu vou pedir licença para vocês, porque eu estou com um salto tão alto que eu já me arrependi de um tanto de ter colocado esse sapato hoje de manhã e eu não estou aguentando mais ficar em pé. Então, se vocês me perdoarem, eu vou sentar. Posso? Então, eu vou sentar aqui. Não, aqui, pronto. Puxa a tela para mim. Aqui, pronto. Deixa eu sentar aqui. Mulheres, né? Mulheres têm... Mulheres. Acontece, né? Acontece. Como compatibilizar a elegância e o sapato e tal, né? Tudo bem. Aliás, eu já falei que se eu pudesse voltar no tempo, eu ia voltar lá na época de Luís XV, que inventou o salto alto, né? E ia puxar a orelha dele para cima. Por que você fez isso conosco? Mas, enfim, tentando responder a sua pergunta, né? Na verdade, o raciocínio, e aí eu acho que o Zé Otávio pode me ajudar também,
Na verdade, o raciocínio é que, uma vez a gente incrementando a atividade do Sejusc, encaminhando os processos de conciliação para lá, nós vamos reduzir, na verdade, a quantidade de processos. Mas você tem razão quando você diz que, mas os que não conciliarem voltam para mim, para eu poder instruir e julgar, não é? Mas se esses processos ficassem lá, eles também não dariam um acordo para você. E você teria que instruir da mesma forma e ficaria com a pauta... necessariamente vou ter que reduzir o número de processos em pauta. Porque eu vou ficar com processos mais complexos. Para poder... Eu posso fazer 16 iniciais, porque sei que... Eu posso fazer 16 iniciais, unas, porque sei que 30% em média, é claro, eu vou conciliar. O dia que eu não consigo conciliar, eu faço audiência de 8 da manhã às 4 da tarde. Porque já acontece. Agora, isso não pode ser uma rotina. Eu tenho que ter um percentual de... É isso que eu estou dizendo. Se eu mandar 30 conciliáveis para lá, eu vou ter que reduzir, eu não posso mais fazer 16, eu vou ter que reduzir. Aí eu fico pensando que benefício que isso trará para a pauta. No que eu vou reduzir a minha pauta, no quanto eu vou agilizar o processo, agilizar o tempo de processo na minha vara, remetendo o processo para o Sejusc. Eu entendi. Quer falar, Zé Otávio? Eu entendi. Talvez você pudesse, dentro desses processos que você inclui na pauta, talvez lhe sobrasse um pouco mais de tempo para buscar exatamente a conciliação nesses processos, que, a princípio, seriam inconciliáveis, e tentar reduzir o seu espólio de processos, não é? Que seguiriam para a instrução. Mas eu entendi a sua preocupação, e realmente ela existe. Porque, se você deixa na pauta processos que não conciliam, você vai ficar com uma pauta sobrecarregada para poder dar vazão a esses processos. E você que trabalha com audiência una, inclusive, não é? Ou seja, sua audiência sua pauta vai ser ainda mais extensa, provavelmente. Posso acrescentar Sim. uma coisa? O que eu vejo é o seguinte, quando nós falamos que os processos, que as pautas, preferencialmente, devem ser montadas com processos conciliáveis, esses processos vocacionados à conciliação necessariamente não são processos fáceis de solução. Então, são processos que não têm órgão público, aqueles que você listou lá, que não têm empresas desaparecidas, quebradas, submetidas à liquidação extrajudicial, enfim. Agora, esses processos podem ser encaminhados ao Sejusc. Então, tem duas maneiras de remessa de processo. Uma, pelo menos na 15ª, que o próprio juiz pode encaminhar, o juiz da vara, e outra que o próprio Sejusc pode, com autorização do colega, chamar a pauta, solicitar a pauta. Esse processo que é chamado para o Sejusc, ele não sai da pauta do colega de primeiro grau, que já designou audiência para ele. As nossas pautas na 15ª são pautas alongadas, em função do grande número de processos. Infelizmente, nós temos vara na 15ª hoje, que tem audiência designada para 2020 já. Então, vamos imaginar que o processo deu entrada e essa audiência desse processo está designada lá para meados de 2019. Qual o problema do Sejusc tentar a conciliação nesse processo? Não mexeu na pauta do colega. Agora, e o colega, logicamente, pelo que eu entendi da sua fala, seria o mundo ideal, dos processos, todos aqueles processos conciliáveis serem realizados pelo Sejusc. Aí eu acho legítimo o colega diminuir a sua pauta, sim, com processos e se dedicar mais à instrução daqueles processos que realmente, esse é um dos objetivos, sobrar mais tempo para o magistrado se dedicar aos processos que realmente necessitam dessa atuação jurisdicional. Conseguintemente, um processo melhor instruído será muito mais fácil de ser decidido, então a produtividade também aumentaria. Então, talvez a gente tenha que mexer na questão de metas
e critérios para promoção. Assim, não, isso não é, para mim, efetivamente, eu nunca me preocupei muito com isso. Mas, realmente, olha, número de conciliação é considerado para promoção. Número de audiências realizadas é considerado para promoção. Então, o CNJ, o CSJT, o TST, tem que reformular toda uma política de avaliação dos juízes de primeiro grau, porque, senão, eles vão ser prejudicados por uma política relativa à conciliação, porque, se a conciliação não contar para a vara, se eu diminuir a minha pauta por conta da remessa dos processos para conciliação, se eu tiver em processo de promoção, eu vou ter uma pontuação menor do que um colega que não envia processos para o Sejusc. Aí, eu até vou dizer, nem considero esse critério de avaliação razoável. Eu até acho ótimo que ele mude, inclusive. Mas, forçosamente, os tribunais vão ter que começar a rever os seus critérios de avaliação para promoção. Ou fixar rodízio para o Sejusc, né? Mas você tem razão. Você tem razão. Por exemplo, lá na minha regional, onde o coordenador é fixo, né? E lá no TRT2, as designações são pelo período de 1 ano. No meu caso, o coordenador fica ele é indicado pelo presidente, referendado pelo Tribunal Pleno, e a coordenadora, então, fica lá durante o período em que o presidente permanecer, for o seu mandato. Então, em 2 anos, ela vai ter vai ter só conciliação no currículo. E hoje, viu, Eline, hoje a questão da estatística, quem é prejudicado é o colega que coordena o Sejusc, porque o extrator do PJE, ele acaba computando para a vara também. Então, eu sei disso porque a gente enfrenta processo de promoção no tribunal, e aí o colega que trabalha no Sejusc só tem lá um número de audiência, e o colega que trabalha no primeiro grau, mas as audiências que ele fez estão contidas também no primeiro grau. É um problema que precisa ser resolvido, sem dúvida. Obrigado. Vou passar a palavra para o Kleber, que se inscreveu. Está aberta a inscrição ainda. Kleber, por favor. Tá. Bom dia a todos. A marca 18 e o da marca 21. Tá. Bom dia a todos. Desembargadora, bom dia. Parabéns pela exposição. Kleber Salles, presidente da Amatra 18. Fui referido, né, Rogério, mais cedo. Infelizmente, ainda não estava no recinto, em razão de atender outros compromissos. Mas gostaria de rapidamente deixar a experiência da 18ª região, até porque o evento está sendo gravado e, certamente, outras pessoas terão acesso oportunamente. Na 18ª região, a gente teve um embrião desses centros, que depois vieram a ser chamados de centros de conciliação, ainda há 2 ou 3 gestões do tribunal, e, num primeiro momento, me recordo que estava também na presidência da Amatra, veio com uma expressão lá na normatividade que estava sendo pensada como algo obrigatório, ou seja, se criaria inicialmente para a capital e como algo obrigatório. Então, como presidente da associação, fiz a sugestão ao então presidente Aldon do Vale, para que isso fosse facultativo. Seria a melhor forma de implementar, porque nós teríamos a sedução dos colegas para aderir, não necessariamente a obrigatoriedade. Isso foi encampado pela administração e, inicialmente, nós tivemos 2, 3 varas aderindo a um centro ainda bem modesto, chegando a 6 varas de um total de 18. Então, 2/3 não viam vantagens na adesão. Inclusive, em razão desses aspectos que a colega, não estou identificando daqui, quem é? A colega do Rio mencionou com muita propriedade. Essa era uma preocupação. O colega, às vezes, tinha uma pauta enxuta, né, do ponto de vista temporal, e ele próprio se considera um bom conciliador. Então, por que delegar isso? E aí o tribunal foi dando essa oportunidade de as pessoas conhecerem o centro e, a partir da experiência dos demais, irem se convencendo. Eu, particularmente, tive a oportunidade de atuar em uma vara, a 18ª Vara de Trabalho de Goiânia, que já tinha aderido ao Centro de Conciliação. E a realidade, para ilustrar uma solução para essa dificuldade que a colega do Rio colocou, era a seguinte: antes do centro, havia, de fato, 12, 15 audiências por dia, por período, na pauta.
audiências entre iniciais e audiências de instrução. Poderiam também ser unas. Com a adesão ao núcleo, houve automaticamente a delegação dessas conciliações. E aí eu diria, não são necessariamente as conciliações mais simples, mais fáceis, porque há processos complexos que ficam também no núcleo de conciliação. Os conciliadores são treinados exatamente para isso, e a supervisão do juiz, com as intervenções pontuais, acaba ajudando muito. Então, o primeiro aspecto, a necessária presença do juiz. Isso foi algo que a associação sempre sustentou e a administração encampou. A gente ainda não está no ideal, porque nós temos 18 varas do trabalho em Goiânia e tem atuado, geralmente, um coordenador por turno do Sejusc. Então, 1 para 18 mesas, sinceramente, é muito pouco. A resolução, salvo engano, fala em 1 para cada 3 ou para cada 6 meses. Então, lá nós precisaríamos ter pelo menos 3 juízes. Já há uma sinalização de começarem a designar, se é que já não começaram, pelo menos 2 por período. Então, seria um juiz para cada 9 varas do trabalho, que já seria um grande avanço da última correção, não é isso? Então, notem, com essa supervisão, o índice de acordo em processos tidos por difíceis nos centros de conciliação também acaba aumentando. Mas aí, voltando, essa vara que fazia 12 a 15 audiências por turno, passou a fazer de 4 a 5 instruções. Então, mas aí são só os processos mais difíceis? Não necessariamente. O índice de conciliação em um processo pronto para instrução, por algum aspecto, ele até aumenta, porque as partes, o juiz vai se deparar com uma causa que a gente pode chamar de madura até. Então, as partes já têm acesso à contestação, já têm acesso à documentação, já refletiram sobre os riscos da causa. Eu diria que agora, em tempos de reforma trabalhista, já refletiram, inclusive, sobre os riscos da sucumbência, de modo que, ao juiz do trabalho, em uma audiência de instrução, na abertura dela, quando a conciliação por disposição expressa da CLT é automaticamente necessária, naturalmente necessária, pode levar as partes ou pode convencer as partes de que o acordo seja a melhor solução. Então, minha experiência lá durante 3 ou 4 meses, o índice de conciliação nesses processos que vinham prontos do centro ainda era considerável. De cada 5, 6 processos, pelo menos 2 eu conciliava e não instruía. Então, me sobravam, às vezes, por dia, 4 sentenças, ou seja, 4 instruções, 4 sentenças. Mas eu não gastei absolutamente tempo nenhum com conciliações de processos que aparentemente são fáceis, mas, de repente, te demandam meia hora de convencimento, de conversa, de desabafo, né? Alguém usou a expressão aqui. Às vezes é preciso deixar as partes falarem para chegar àquele ponto. Então, essa é uma experiência, reputo, e aí estou falando aqui como magistrado, não como presidente da associação, porque há quem divirja disso, então eu separo os papéis, reputo uma experiência válida. Desde que, e aí é outra experiência da 18ª Região, conversava com o colega Inácio sobre isso, desde que a gestão, o tribunal participe disso, especialmente na parte estrutural, mas que a gestão, ou seja, o que queremos do Sejusc, seja definida por quem faz o Sejusc, ou seja, os juízes, no caso do primeiro grau, os juízes das varas do trabalho. Quando você estabelece a criação, através da resolução, do chamado comitê de governança, e esse comitê funciona, e o nosso lá tem funcionado, Kleber, é 1000 maravilhas? Não, tem debates, eu não estou participando do grupo, mas tenho notícia, como presidente da Mata, tudo chega. Tem debates bem acalorados, mas tem se chegado a uma solução. A gente tem lá um colega, quase o nosso decano, por exemplo, que ele é muito avesso a essa ideia de um juiz atuar. O colega Marcelo Pedro, eu falo de público, porque é um colega absolutamente respeitado, e ele sustenta isso de forma muito criteriosa. Então, na visão dele, essa delegação não é legítima, porque o juiz é quem deve conduzir a conciliação. Mas ele próprio, em conversas que já tivemos, se daria por satisfeito em que cumprisse a 174. Ou seja, a cada 6 mesas, estava com a impressão que fosse 4, mas realmente a cada 6 mesas, um juiz. Porque, na perspectiva dele, eu consigo controlar efetivamente os trâmites conciliatórios em 6 mesas, sendo um juiz para cada grupo de 6. Então, mesmo para quem é resistente lá na 18ª Região, já tem se visto uma sinalização de adesão com essas observações. Então, fica esse registro. Penso que os colegas devam, junto às suas regiões,
nesse momento de implementação, ficarem atentos, muito atentos a essa questão da gestão, porque se for facultativo e se os colegas efetivamente participarem da construção do modelo que desejam, aí não tem como dar errado, a gente vai simplesmente ter uma equacionalização do trabalho e o juiz vai ficar, passei por essa experiência, repito, adstrito às causas que demandam mais atuação tipicamente jurisdicional. Então, é o acordo mais difícil mesmo, e não dá para comparar a nossa técnica de conciliação com a do melhor conciliador, sem nenhum desprezo, mas é porque nós temos a palavra final delegada pela própria Constituição. Então, eu participei do curso de formação de conciliadores, acho que foi o curso modelo, agora na 18ª região também, coordenado pela juíza Wanda, o desembargador Elvésio. Muitos conciliadores bons, secretários de audiência experientes, mas eles ainda têm muitas dúvidas que nós, juízes, presume-se, não tenhamos, inclusive. Então, a experiência de um magistrado é sempre maior do que a de um servidor em termos de conciliação. Por isso, nesse ponto, eu sou adepto à ideia do Marcelo Pedra de que se cumpra efetivamente a 174, no sentido de que um grupo restrito de mesas fique à disposição de cada juiz. Então, gostaria só de deixar essa experiência da 18ª região, ficando à disposição para eventuais dúvidas quanto ao nosso case, vamos chamar assim. Obrigado. Aliás, muito frutífera a experiência de vocês. Eu converso muito com o Pimenta, e ele, foi semana passada, ele comentou comigo que realmente vai dobrar o quantitativo de magistrados do Sejusc, porque estava realmente sobrecarregado, né? 18 mesas para um único colega coordenar, realmente ficava muito puxado. Uma vez, eu fui me meter na semana de conciliação a conduzir 6 mesas. Eu falei assim, não, eu vou fazer a conciliação do meu gabinete e eu vou colocar 6 mesas de conciliação. Fiquei maluca. Com 6 meses, imagina 18. 18 é complicado. Mas parabéns pela atuação da 18ª. Inácio, da 21ª Região, Rio Grande do Norte. De fato, a experiência lá do TRT 18 tem sido citada diversas vezes como uma experiência profícua de funcionamento do Sejusc, inclusive no que diz respeito à relação da magistratura com o funcionamento do Sejusc lá no TRT 18. Né? Sempre ouço elogios lá à atuação do Sejusc, e eu acredito que, de fato, a autogestão, a governança, são os pontos que no TRT 18 tem gerado essa possibilidade, esse ambiente de possibilidade de uma gestão elogiosa do Sejusc, em que há uma certa, não digo unanimidade, porque nunca há, né, mas uma atuação, uma avaliação positiva majoritária. Né? Então, eu acho que, de fato, é um ponto que a gente tem que ter todo o destaque e enaltecer a importância de que a atuação do Sejusc seja, de fato, autogerida. Né? Eu venho, por outro lado, de uma sistemática em que o funcionamento do Sejusc ele decorreu, em boa parte, de uma imposição, de uma norma que foi criada, foi gestada pelo Pleno do TRT 21, e sem possibilitar espaços de debate contínuo a respeito do papel do Sejusc. Isso tem gerado, dentro do próprio TRT 21, uma grande resistência ao próprio órgão. Né? Muitos colegas, por exemplo, resistem a mandar os processos para lá. Por quê? Justamente porque não tem esse espaço de autogestão. Né? Não tem essa participação aberta e contínua de como vai funcionar o Sejusc, o nosso Sejusc vai fazer para quê? Vai servir para quê? Então, a desembargadora, hoje, aqui, como representante do Coleprecor, né, a gente faz o apelo de que o Coleprecor tome iniciativas, né, de que avalie a possibilidade de ampliar de incentivar a ampliação desses espaços de autogestão dentro dos Sejuscs. Né, porque eu acho que isso realmente é uma solução, é algo que pode vir para encontrar soluções contínuas para problemas que vão surgir no dia a dia. Né, o ministro Renato Lacerda falava aqui hoje mais cedo que a resolução 174 traz diretrizes e que a solução dos problemas deve acontecer ao longo do tempo pelos próprios tribunais regionais, mas é preciso justamente que exista espaço para isso, né? Que as regulamentações locais prevejam a governança exatamente para que os problemas sejam resolvidos todos os dias. Se o sistema é um sistema imposto,
A tendência é que a aderência é menor, o funcionamento acaba sendo menor, o resultado é menor também. Então, inicialmente eu faço esse apelo e, mais uma vez, rendo as homenagens aqui ao TRT 18 e à sistemática que foi implementada lá. Espero que se expanda para outros tribunais, inclusive já fazendo referência a outra ideia que vem lá do TRT 14, né, recentemente, que é a questão de que o juiz do Sejusc ele é escolhido a partir de uma lista tríplice formada por eleição direta dos magistrados. Mais cedo se disse a respeito da necessidade do, como é que se fala, da vocação para a conciliação. Ora, ninguém melhor do que os próprios colegas, conhecendo aquele colega ali, para poder dizer, olha, os melhores conciliadores, aqueles que são mais vocacionados no nosso TRT, são juízes A, B e C. É um critério que eu achei muito interessante e que, mais uma vez, também é um critério de governança. É para se ver como todas as experiências positivas, as experiências mais positivas, decorrem de uma participação efetiva e decorrem da governança e da democracia interna, né? Eu acho que é algo que precisa ser conversado muito no seio do Coleprecor, entre os desembargadores. Não é jamais uma tentativa de apoderamento de zonas de poder que não são compartilhadas, né, com o primeiro grau, etc., mas é, de fato, uma maneira de tentar fazer um funcionamento melhor, né, de trazer boas ideias, trazer sugestões e de que o sistema funcione melhor. E, fazendo essas ponderações, uma segunda questão e aí, de fato, é um questionamento que queria fazer à desembargadora, é como é que as corregedorias regionais têm lidado com o Sejusc. Existem nos tribunais, em regra, processos de correição das atividades do Sejusc, para saber, por exemplo, levantar dados sobre número de conciliações, para saber se efetivamente o processo demora mais tempo para poder ser incluído na primeira pauta na vara ou no Sejusc, para saber se existem eventualmente determinadas condutas inadequadas na condução do funcionamento do Sejusc, por exemplo, represar processo para poder colocar numa determinada semana de conciliação, ou para poder forjar uma estatística, ou levar casos que não são efetivamente de funcionamento do Sejusc para forçar uma estatística. Enfim, são casos que a gente pensa em possíveis complicadores e que aí eu acho que é muito importante a atuação das corregedorias regionais nesse sentido e questiono, então, como tem sido essa atuação? A correição das unidades do Sejusc nos tribunais, como é que tem sido essa experiência? Agradeço a sua pergunta. Eu não tinha abordado isso na minha fala, realmente. Uma pergunta muito oportuna. E nas reuniões do Coleprecor, as reuniões do Coleprecor, elas buscam exatamente isso, essa troca de experiências. Não é? Todo esse debate que a gente está tendo aqui hoje, essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, são conversas contínuas que a gente tem, não só em pauta, mas como após o horário de expediente, em conversas informais. Essa troca de experiências é muito rica. E a gente evolui com elas, porque a gente se apropria das boas práticas. O TRT da 21ª Região tem uma boa prática que eu estou me apropriando dela lá para o meu regional na questão da segurança, que foi apresentada lá pela auxiliadora numa das reuniões que nós tivemos, e várias outras boas práticas na questão do garimpo lá das contas judiciais de processos arquivados, tem um desenvolvimento de um programa específico, enfim. A gente precisa ter sempre esse contato, esse entrosamento, essa interação, para que essas boas experiências sejam compartilhadas. E a gente tem que respeitar a autonomia dos tribunais. Não é? Os tribunais têm autonomia para gerir a sua própria estrutura, o seu pessoal, e a participação democrática ela é sempre muito bem-vinda e sempre muito produtiva, muito profícua. Especificamente em relação à questão do acompanhamento das corregedorias, eu vou dizer primeiramente da minha experiência na 23ª. Nós acompanhamos, sim. Na verdade, o que a gente tem hoje lá porque lá na 23ª o presidente acumula também a atribuição de corregedora. Então, eu sou presidente e corregedora. Por isso, posso falar aqui com propriedade. Lá, embora o Sejusc não seja considerada uma unidade, né, jurisdicional, nós fazemos sim a correição. Inclusive, eu disse já para a secretária da Corregedoria
que o Sejusc vai ser a última unidade a ser correcionada. Então, nós correcionamos todas as varas e, por final, a gente correciona o Sejusc. Mas, mensalmente, é feito o acompanhamento de toda a produtividade do Sejusc, toda. E lá, o nosso Sejusc, ele tem outras atribuições. Na verdade, o Sejusc ele caminha em paralelo com outras atividades que são desenvolvidas pela mesma magistrada. Atividades de apoio à execução, atividades de apoio aos processos em que há programas de ação afirmativa que são desenvolvidas em parceria com o Ministério Público. Então, aqueles processos em que há destinação de dano moral coletivo, de multa de termo de ajustamento de conduta, e que, em parceria com o Ministério Público e com a fiscalização da Ordem dos Advogados, esses valores são direcionados para algum tipo de projeto. Esse apoio também é dado pelo núcleo que gerencia esses processos. No nosso caso, lá, a Sejaesc, que é a mesma juíza que coordena. Então, tem toda essa, além dos acordos que são realizados na sala de conciliação, das tentativas de acordo, melhor dizendo, tem outras atividades que também são realizadas e elas são, sim, acompanhadas, e, no meu caso, o acompanhamento é mensal. Em outros tribunais, eu não sei te relatar exatamente como isso acontece, mas é feito, sim, acompanhamento. E, inclusive, alguns colegas relataram, se não me engano, acho que foi a 4ª região, acho que, posso estar enganada, mas a 1ª região, a 4ª região eu tenho certeza. O corregedor, o Marçal, relatou algumas preocupações com colegas que, por exemplo, eu estou com o prazo de sentença já esgotado. Expirou o meu prazo de prolação da sentença e eu estou aqui ainda atropelado e não vou conseguir proferir a sentença. O que eu faço? Eu mando o processo para o Sejusc. Mando o processo para o Sejusc, porque aí, quando o processo volta, o meu prazo vem zerado de novo para prolatar a sentença. Então, assim, algumas situações criativas, né, para tentar, vamos dizer assim, ganhar um pouquinho mais de tempo, têm sido acompanhadas de perto pela corregedoria. E eu digo que sim, não posso afirmar aqui com certeza se esse acompanhamento é feito nos 24 regionais, mas eu quero acreditar que, de alguma forma, esse acompanhamento é feito. Não sob forma, talvez, de correição, como é o método que eu escolhi lá, né? Mas sob forma de relatórios de produtividade, isso eu acredito que com certeza. Mais alguma pergunta, colegas? Vamos almoçar? Tá certo? Então tá bem. Quero agradecer muito a presença da desembargadora Elinei, né, presidente do TRT 23, pela disponibilidade de vir. Sei que tinha correção, estavas andando pelo grande Mato Grosso. Não sei se a senhora sabe, eu fui advogado em São Félix do Araguaia. Fiquei lá 10 anos, de 84 a 94, e aí passei no concurso e voltei para o Rio Grande do Sul. Né? E vereador também. Presidente da Câmara, depois eu conto. Se sobrar tempo de tarde, eu conto um pouco das histórias. Daqui a pouco eu conto, se sobrar tempo de tarde, eu conto um pouco das histórias. Quero que a senhora leve um grande abraço, peço, né, ao presidente Wilson, ao vice Pimenta, ao secretário desembargador Samuel, né? Eles foram muito bem representados aqui pela sua presença, que para nós realmente foi muito importante, e mantemos sempre esse diálogo aberto com o Coleprecor, que para nós, a associação, é extremamente importante. Então, a gente agradece muito. Vou passar às suas mãos aqui o certificado da sua palestra, da sua participação, né? E vou pedir aqui de público a senhora autorizar a gente divulgar a sua imagem, que a gente vai disponibilizar para os